Olá, bem-vindo ao nosso Café com Maná 93, é o quinto aí da série, né, sobre no princípio criou Deus os céus e a terra, e este é o terceiro dia da criação, que fala exatamente sobre o aparecimento da porção seca, o aparecimento da terra. A terra estava até então completamente envolta por águas, né? E toda a superfície da terra estava assim, e nesse momento Deus coloca limites às águas, coloca limites aos mares e faz aparecer a porção seca. Vamos ver o texto, acompanha aqui comigo em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 9, onde está escrito assim: Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, nesse terceiro dia, Deus limita os mares, né, e cria a porção, faz aparecer a porção seca. Esse é um momento crucial da Terra, primeiro momento em que aparece ou então conhecido ou chamado pela ciência de Pangeia, né? A ciência entende que no passado só existia um continente e, consequentemente, um oceano, né? Não tinham vários continentes e vários oceanos distribuídos pelo planeta, era uma coisa só, e a palavra de Deus nos revela exatamente isso, que num primeiro momento existia apenas este continente, né, chamado hoje pelos antigos de Pangeia. Ao aparecer a porção seca, o planeta, que já tinha água em abundância, né, ele passa a ter a terra. Lembrando que no primeiro dia da criação, Deus ele diz assim, haja luz, ou haja or, que eram as primeiras ondas luminosas de luz, que nós já vimos anteriormente, que se trata de que ele começou a limpar essas nuvens densas, espessas que rodeavam o planeta, deixando a superfície um pouco mais translúcida, ao ponto de podermos ter luminosidade no planeta. Ao haver luz, torna-se possível, portanto, haver fotossíntese, que é a base fundamental para a existência de vida vegetal. Então Deus, nesse momento, cria a porção seca e dá uma ordem à terra. Produza a terra ervas, relva e árvores que deem o seu fruto. E quando ele diz isso, né, ele dá essa ordem à terra, pela sua palavra, a terra começa a produzir todas essas coisas, né, e trazer isso que viria a se tornar o alimento fundamental e inicial do planeta. Na criação, o planeta Terra era extremamente produtivo, a Terra era extremamente fértil, né? Os seres habitantes da Terra nos seus primórdios, nos primeiros dias, inclusive a vida humana e os animais, eles não eram carnívoros, eram todos herbívoros. Havia paz entre os animais, entre os homens, né? E a terra era abundante, não havia essa necessidade de trabalho. Quando o homem pecou e se afastou de Deus, aí surgiu então a terra ser amaldiçoada, o homem ter que comer o seu pão no suor do rosto, né? Porque teria que trabalhar, porque essa bênção foi perdida. Mas a terra originalmente era extremamente produtiva, fértil, era aprazível, o alimento gerado era totalmente suficiente para as necessidades do homem e dos animais, né? Agora, quando houve a queda e mais tarde o desenvolvimento, o crescimento do pecado, a terra deixou de ser tão produtiva e após o dilúvio, Deus chama Noé e toda a sua família, né, os 8 sobreviventes do dilúvio, e diz a eles o seguinte: a partir de hoje, a partir de agora, os animais são abençoados para alimento para o homem. Toda a carne animal, né, está aí abençoada, tem algumas regras, exceções que vieram a ser entendidas posteriormente, mas os animais foram abençoados. Então os sacerdotes posteriormente de Israel se alimentavam diariamente de carne, né? Jesus, quando fez um milagre dos pães e dos peixes, ao multiplicar eles, serviu peixe para toda aquela população que estava ali no monte assistindo a mensagem. Então houve esta mudança, mas originalmente
A terra, com um só continente, ela produzia relva, a erva e árvores em abundância, que era totalmente suficiente para a alimentação, o suprimento das necessidades do homem. Deus é um Deus perfeito. Aqui você começa a ver a terra sendo já organizada para atender aos seus propósitos. Entramos então no quarto dia da criação, onde aparecem os luzeiros no firmamento dos céus, né? Leia aqui comigo Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 14. Né? Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros para governar o dia, e o menor para governar a noite, o maior para o dia e o menor para a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Veja, nós precisamos tomar um certo cuidado aqui para entender os tempos e também os verbos que são aplicados, né? Quando vimos lá no princípio, né, um tempo aí que faz a transição entre o eterno e o temporal, a transição entre o invisível e a matéria visível, né, a palavra diz o seguinte, que Deus criou, em primeiro lugar, a partícula inicial, o átomo primordial, no versículo bíblico, o pó deste universo, né? E com este pó que ele criou, do verbo bará, no hebraico, que quer dizer criou do nada, ele gerou a partir do nada, né? Ele formou os céus e a terra. Então, a partir desse primeiro pó, ele formou, ele criou do nada o primeiro pó e com ele formou os céus e a terra. E nesse momento, quando a gente está aqui no quarto dia, é preciso entender que Deus não está criando o sol, a lua, as estrelas, colocando elas no firmamento. Não, elas já estavam lá, mas ela não era visível para quem estava olhando do ponto de vista da terra, né? Então, da terra você está com aquelas nuvens densas, né, que no primeiro dia começaram a ser aliviadas, se tornaram translúcidas. Agora, no quarto dia, quando Deus fala haja luzeiros no firmamento dos céus, quer dizer, o que está acontecendo? Essa neblina, essa nuvem, essa cobertura que escurecia a terra, ela fica totalmente límpida e nós podemos, da terra, enxergar claramente o sol, a lua, as estrelas, ver o brilho do dia, a iluminação da noite, né? Tudo isso fica claro para alguém que está na terra, né? Nesse momento, é importante também a gente entender, né, que a fotossíntese já havia sido começada, né? A possibilidade de fotossíntese, quer dizer, veio antes do quarto dia. Outra coisa, o que marca os dias são os movimentos de rotação, translação, nós temos a Terra, o Sol, né? Tudo isso marca os meses, os dias, os anos. Então, quando houve o primeiro dia, o Sol já existia, ele já havia sido criado, certo? Já haviam os marcadores de tempo no universo. Ele só não aparecia para quem estava olhando do ponto de vista da Terra, né? Ou seja, quando nós estamos agora no quarto dia, nós podemos entender ou enxergar o planeta Terra já mais resfriado, sem tantas erupções vulcânicas, né? Já com uma atmosfera mais límpida, um céu limpo, podendo se enxergar com clareza os corpos celestiais, né? O Sol, a Lua, as estrelas, e também já começando a usufruir das 4 estações do ano, naturalmente de uma forma mais estável, mais equilibrada. A Terra está então começando a se tornar habitável, está sendo preparada, né, para que haja vida animal, para que haja a existência humana também dentro do planeta. É impressionante os passos de Deus, o cuidado, o zelo, né, para a criação de todas as coisas exatamente em cima da sua palavra. Uma última observação sobre o verbo aqui, né? Esse verbo hebraico que diz, e assim se fez Deus os 2 grandes luzeiros. Esse fez, ele está se referindo a um tempo passado, de alguma ação que já foi concluída no passado. Tá? Então não é algo que ele está fazendo no quarto dia, é algo que já estava, né, concluído quando chegou o quarto dia, mas no quarto dia ele aparece com clareza para que todos possam
enxergar, né, do ponto de vista da Terra, a existência do Sol, das estrelas e de todos os outros. Esse é o verbo asaf, né, ou melhor, desculpa, asah, A-S-A-H, né, do original em hebraico, e é exatamente isso que ele quer dizer. Olha, siga nestes cafés, nessa série, no princípio criou Deus, os céus e a terra, é uma grande bênção, você vai se fortalecer, você vai entender melhor a palavra de Deus, ganhar convicção no Senhor Jesus, em quem você crê. Tenha um dia abençoado. Não desliga não. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para ajudar o canal, dá uma força aí pra gente. E lembra, compartilha, manda, envia para os seus amigos, tem um monte de gente precisando ouvir essa mensagem. Ficaram dúvidas aí, tem alguma discordância, bota tuas perguntas aí embaixo, eu vou responder para você. São mais de 250 igrejas Nova Vida aí espalhadas pelo Brasil. Mas aqui do lado você pode ver 3 endereços: Alphaville, Congonhas e Sorocaba, que você pode conhecer e nos visitar. Deus te abençoe.